Bom dia, o Senhor esteja contigo, o Senhor te dê paz na sua presença, na sua palavra, em nome de Jesus. Quero cantar um cântico que eu gosto muito com você, bondoso amigo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, a parte B do versículo 20. Recebi em dezembro, para meditação, um livro que gosto muito, de devocionais. Esse livreto, a cada dia, do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu quero ler um pouquinho para você. O medo do abandono. O abandono dói. Não é fácil ser deixado para trás ou ser descartado. Não é fácil ser abandonado por aqueles que um dia caminharam conosco, por aqueles em quem investimos. Não é fácil ser abandonado quando mais precisamos de ajuda. O abandono é uma amarga colheita quando semeamos amor e ceifamos desprezo. Quando plantamos amizade e colhemos rejeição. Há muitos cônjuges e filhos abandonados. Há muitos pais e amigos abandonados. O apóstolo Paulo, no final da vida, foi preso e acusado de ser um malfeitor, em 2 Timóteo 2,9. Levaram-no a uma audiência para que se apresentasse duas testemunhas de defesa e ninguém foi a seu favor, antes todos o abandonaram. 2 Timóteo 4,16. Até mesmo seu companheiro Demas, tendo amado o presente século, o abandonou. 2 Timóteo 4,10. Você, entretanto, não precisa ter medo de abandono, porque ainda que seu pai e sua mãe o abandonem, Deus o acolherá. O Senhor o revestirá de forças. Se suas forças acabarem, Ele carregará você em seus braços. Mesmo que você tenha colhido decepções, saiba que Jesus nunca vai abandonar você. Ele será seu amigo, seu consolador. Nós queremos, usando essa meditação do pastor Hernandes sobre o abandono, o medo de ser abandonado, meditar um pouco sobre esse assunto. Nós ouvimos a leitura de Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a palavra de Deus, meu querido, ela mostra que nós não estamos sós. Que Deus jamais vai nos abandonar. Jesus foi abandonado. Quando chegou a hora de Jesus ir para a cruz para cumprir a vontade do Pai, ele precisou ser abandonado. Foi abandonado pelos apóstolos, seus discípulos, e foi abandonado até pelo Pai, para que nós não sejamos abandonados.
Talvez te escandalize dizer isso, que o Pai eterno abandonou Jesus. Sim, ele gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas foi preciso que ele passasse por isso. Ali na cruz, ele estava levando sobre si nossos pecados. E então, na condição de pecador, ele precisou ser abandonado. Ele precisou passar por um momento que, como pecador, ele foi separado da glória de Deus por nós. Mas com certeza doeu mais ao coração do Pai abandonar o seu filho do que no próprio filho que foi abandonado. Como mãe, eu entendo isso. Ver o filho passar por um momento tão difícil quanto dói. Mas foi necessário. Jesus tinha concordado em fazer o sacrifício para nos acolher, para nos reconciliar com o Pai. Muitas coisas são necessárias na nossa vida. Nós queremos primeiro ler em Hebreus 12:14, um versículo que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você foi ferida, abandonado por alguém, se você foi descompreendido, se houve uma contenda, um mal entendimento, qual a sua parte nisso? Muitas vezes temos que ser abandonados, muitas vezes somos abandonados injustamente. Jesus teve que ser abandonado para executar o sacrifício. Mas muitas vezes isso acontece na nossa vida de maneira injusta. E o que fazer? A nossa parte, a minha parte, a sua parte é procurar seguir a paz. Vamos buscar paz. Vamos guardar o nosso coração. Da sua parte, querida, da sua parte, faça uma confissão diante de Deus, um exame diante de Deus. Peça a Deus para sondar o seu coração, para ver qual a sua parte de culpa, no desentendimento, na ofensa que houve, no abandono que houve. Eu creio que isso é necessário. Nunca podemos pensar que é só o outro que falhou, é só o outro que pecou. Precisamos examinar a nós mesmos. Nós não somos responsáveis pela atitude de pecado, de erro do outro, mas somos responsáveis pela nossa atitude. E o que podemos pedir a Deus é para nos sondar, examinar a nós mesmos. Onde eu falei? Será que eu também falei? Será que eu cooperei para esse abandono, para essa contenda, para essa ofensa? Então faça um exame, como a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11. Examine o homem a si mesmo. Se nós nos julgássemos, não seríamos julgados. Será que eu tenho parte disso? Da nossa parte, nós temos que tomar conta. Faça confissão de pecado se Deus o convencer. Talvez haja pecado, talvez não. Jesus, muitas vezes, ele foi duro com as pessoas e as pessoas se sentiram ofendidas. Ele foi duro com os fariseus, ele foi duro em muitas épocas. Por exemplo, quando ele expulsou do templo com chicote, derrubou mesa, ele foi duro. Com certeza as pessoas se ofenderam, mas ele não estava pecando. Foi uma ira santa. Muitas vezes nós precisamos ser duros e as pessoas se sentem ofendidas. Mas é uma ira santa, é algo necessário. Então, não é preciso, nesse momento, se sentir culpado. Nós precisamos ser ousados em fazer a vontade de Deus. Mas há momentos em que nós perdemos o domínio próprio, em que há culpa. Então, é preciso pedir perdão, é preciso confessar diante de Deus e diante da pessoa. Mas ore a respeito disso primeiro. Procure orar, pedir a Deus para sondar, Ele que julga retamente. Às vezes nós estamos pedindo perdão por uma coisa que Deus nos pediu para fazer, algo que foi uma ira santa, algo que foi necessário fazer, e nós pedimos perdão porque a gente não gosta de ficar sentindo aquele momento difícil. Então busque direção de Deus, meu querido. E o tempo certo. A Bíblia diz que há tempo para tudo, Eclesiastes 3 diz. Não precipite, busque o tempo certo em oração para reconciliação. Às vezes você vai ter que orar um tempo, às vezes um longo tempo, às vezes um curto tempo,
pela pessoa que você teve contenda, que te abandonou, que te ofendeu ou que você ofendeu a ela, em que houve um desentendimento. Então a gente precisa orar e não precipitar e buscar o tempo certo. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Às vezes nós estamos indo demais na casa de uma pessoa. A Bíblia nos diz que não seja frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Então é preciso analisar cada situação em particular, onde houve uma contenda, um problema, uma separação, um abandono, né? Paulo, por exemplo, ele fala na sua carta em 1 Coríntios, que quando o marido descrente quer ir embora, deixar a esposa porque está implicado com a fé dela, ele diz, deixa ele ir. Deixa ele ir. Não é preciso obrigar o marido a ficar. A gente às vezes quer obrigar algo que não é necessário. Então, cada caso de abandono, de contenda, deve ser estudado em particular, deve ser analisado à luz das Escrituras Sagradas. Muitas vezes a pessoa, ela se firma numa ideia, numa crença errada. A Bíblia diz, Paulo, quando ele vai analisando sobre a mulher crente, ela fala, será que o marido vai se converter? Não há uma afirmação bíblica de que é certeza que o marido não crente vai se converter ou que a esposa não crente vai se converter. E a palavra de Deus fala que nós vamos viver momentos difíceis até que Jesus volte. Filhos contra pais, pais contra filhos, muitas questões difíceis para serem enfrentadas. Então, meu querido, você precisa estabelecer na sua vida quem é o seu Deus. Seu marido não é seu Deus, sua esposa não é seu Deus, seus filhos não são seu Deus. Cabe a você interceder, cabe a você buscar paz e santificação. Mas haverá momentos, como houve na vida dos seguidores de Jesus, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus, que haverá divisão, que haverá abandono, que não será possível manter aquele clima, né, de entendimento. Por isso que Jesus diz, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu vim trazer divisão. Né? Por quê? Porque nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas há uma certeza, querido. E esse é o segundo ponto que nós vamos estudar. Lance fora o medo, não tenha medo. Se você está no centro da vontade de Deus, se você está em Jesus, não importa o que aconteça, se você foi abandonado, se houve uma falta de entendimento, permaneça na palavra de Deus em humildade, em dependência do Senhor, em oração, em confissão dos seus próprios pecados. Entregue a situação nas mãos de Deus. 1 João 4 nos diz assim, quero ler esse texto. 1 João, capítulo 4, esse texto me ajuda muito. 1 João 4, 18 e 19. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Todo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não importa o que te aconteça, se você estiver firme em Jesus, se você estiver na vontade dEle, mesmo que você seja ofendido, abandonado, mesmo que você tenha contendas na sua casa, é impossível que elas não aconteçam. Né? Nós vivemos momentos difíceis e eles vão aumentando à medida que a volta de Jesus vai acontecer. Mas lance fora o medo. Lance fora o medo. Se você olhar para a família de Jacó, quantas contendas, quantas brigas entre os irmãos, ciúme, inveja, isso existe nas famílias. Lembra da venda de José pelos irmãos? José foi vendido como escravo, teve que ir embora de casa, mas Deus tinha o controle da situação e usou tudo aquilo no final para abençoar, para a glória de Deus. Então, meu querido, confie no Senhor. Não fique depressivo, não fique para baixo, não
pense errado, pense certo, entregue nas mãos de Deus as contendas, os abandonos, entregue nas mãos de Deus. Da sua parte, ore, purifique-se. Se você tem que consertar alguma coisa, se você errou, peça perdão. Confesse a Deus o seu pecado, entregue nas mãos dele. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas Deus pode usar até o mal para convertê-lo em bem. A Bíblia diz que até a ira humana há de louvá-lo, há de glorificá-lo. Nós precisamos ter em Deus, somente nele, o nosso Deus, o nosso verdadeiro refúgio, a nossa rocha. A Bíblia diz que Jesus é o nosso Salvador. Ninguém mais pode ser o nosso Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o Deus que se fez homem para se tornar o nosso Salvador, para que nós não pereçamos. Então não pereça, querido, debaixo de abandono, de contendas, de aflições, de tribulações. Recorra ao Salvador, confie nele. Deus é para nós como um pai, como diz Mateus 6, de 25 a 34. Se ele cuida dos lírios dos campos, se nem um pardalzinho cai, morre, sem que ele saiba, sem que ele permita, quanto mais nós, porque ele deu a vida do seu filho, ele provou que nos ama, ele nos deu valor. Nós somos preciosos, ele pagou o preço caríssimo da nossa redenção. Vamos confiar no amor de Deus. Lance fora todo medo, porque ele nos amou primeiro. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Pai que cuida de nós. Ele diz: busca o meu reino em primeiro lugar. Busca fazer a vontade de Deus, a direção da palavra de Deus. E todas essas coisas, como diz Mateus 6 no final, todas essas coisas, comida, proteção, roupas, abrigo, nos será dado. Deus vai cuidar de nós. Ele cuidou do povo de Israel. Eles foram muitas vezes murmuradores, ingratos, mas não faltou nada. A Bíblia diz que a roupa não envelheceu, os sapatos não furaram. Havia o maná, havia água que saía da rocha. É no meio da estrada estreita, quanto mais estreita, que nós provamos dos milagres de Deus. Deus quer nos fazer cuidados, Deus quer cuidar de nós. Ele é um amigo, ele se revelou a Moisés em Êxodo 33:11, dizendo que Moisés conversava face a face com Deus como um amigo. Em Tiago 2:23 diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Você tem um Salvador, você tem um Pai que cuida de você, você tem um amigo com quem pode conversar, desabafar, você pode abrir o seu coração, entregar o seu coração, renovar as suas forças, confiar. Abraão foi chamado amigo de Deus. Deus está conosco. A palavra de Deus em João 15, de 13 a 15, diz assim: eu não vos tenho chamado servos, eu vos chamo de amigos. E não só isso, Deus é para nós o nosso marido. Ele falou para a mulher samaritana: ah, mulher, você que teve já 5 maridos e agora o que você tem não é teu marido? Se você tomar da minha água, da água viva, você não vai ter mais sede. Deus quer nos dar prazer, orgasmo espiritual, vida abundante. Não adianta, essa compreensão errada da igreja, não adianta ter carro novo, casa nova, mas dentro de nós a gente está vazio. A vida abundante, acima de tudo, é dentro de nós. Dentro de nós, no nosso coração, a presença do Deus Altíssimo. Ele nos criou para Ele e nele nós temos o nosso ninho. Isso é que nos fortalece. Ele é nosso marido, uma fonte de água viva. O Senhor nos convida: todos vós que tendes sede, vinde às águas. As pessoas estão indo para as drogas, para as bebidas, elas não querem deixar de beber para seguir Jesus. Elas estão buscando nas drogas algo que elas não têm, só escraviza e destrói. A pessoa corre atrás de sexo para satisfazer a sua vida. O sexo foi criado por Deus, mas ele não vai satisfazer o coração como Deus satisfaz. E mesmo que você tenha que renunciar ao sexo e ser um eunuco para agradar a Deus,
Ele vai te dar um prazer abundante. Então, olhe firmemente para Jesus. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Desembarace do peso do pecado, né? E corra essa carreira proposta por Deus. Busque intimidade com Deus. Ele está buscando intimidade com você. Ele está batendo a porta do coração da sua igreja, do seu povo, convidando para cear com Ele, e nós com Ele e Ele conosco. Ore sem cessar, fale a sua palavra, use a sua palavra na sua boca como uma espada, como uma confissão de fé. Peça ao Pai que o Espírito Santo traga consolo ao seu coração. Lance fora todo medo. O homem pode te abandonar, você pode ser decepcionado, mas você não está só. O Senhor Jesus prometeu e Ele cumpre a sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar. Pai, obrigado, porque haverá consumação dos séculos. Jesus voltará. Mas nesta vida, Senhor, muitas vezes nos sentimos só, há muitas contendas e os tempos são difíceis. Mas obrigado, porque o Senhor está conosco como um amigo, como um pai que cuida de nós, como um marido que nos dá prazer, que nos mantém vivos, satisfeitos. Nós agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.